Você está assistindo aqui na TV Liberal o debate decisivo entre os principais candidatos a prefeito de Belém. Este bloco é de tema determinado, ou seja, o candidato pergunta em cima de um tema que vai ser sorteado aqui ao vivo. Um sorteio feito antes do debate com os representantes dos candidatos definiu a ordem das perguntas. E quem faz a primeira pergunta é o candidato professor Maneschi, do PMDB. Então agora eu vou sortear o tema da sua pergunta de 30 segundos. Meio ambiente. E para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Candidato Edmilson. 30 segundos, por favor. Candidato, recentemente, Belém foi considerada a terceira pior capital do Brasil em termos de qualidade de vida. E uma das condições para isso foi exatamente as condições ambientais, que são muito precárias. O que o senhor pensa a respeito da situação do meio ambiente e quais são as suas propostas para melhorar essas condições? Candidato, minuto e 30. Agradeço a pergunta. Fico envergonhado com os meus colegas da Federal do Rio de Janeiro, que coordenam o Observatório das Metrópoles, por Belém, mais uma vez, merecer uma avaliação tão negativa em termos de bem-estar. Entre outros motivos, porque as pessoas que visitam Belém e a população adoece porque convive com lixos, com ratos. Ainda ontem, eu caminhava ali no Castanheira e tive que parar para dar minhas condolências para uma família que havia perdido por leptospirose, um jovem pai de família. Por quê? Porque os ratos estão dominando a cidade. Não há uma política ambiental. A SEMA está enfraquecida, a Secretaria de Meio Ambiente. O Conselho também está enfraquecido. Então, reestruturar e fortalecer um sistema municipal de meio ambiente é fundamental. Nós temos o Bosque Rodrigues Alves, temos um parque do Tinga, que é do Estado, mas pode haver ação de turismo lá, turismo ecológico. Temos 39 grandes ilhas, só o Complexo Mosqueiro são 16 ilhas. Temos o Combu, que pertence ao Outeiro, Cotijuba, tantas ilhas maravilhosas, mas não temos política ambiental, não temos coleta regular de lixo, muito menos coleta seletiva, a não ser poucos bairros do centro. Os containers ainda são os verdes que eu implantei há 15 anos atrás. Então nós vamos fortalecer o turismo, reimplantando o sistema. Obrigado. Sua réplica? Bom, a política ambiental tem que ser entendida como um sistema que envolve controle social, que envolve práticas produtivas sustentáveis e o fortalecimento dos órgãos ambientais do município, como o senhor mesmo disse. Mas o que eu quero propor também aqui é entender que é necessário a gente criar programas de expansão de áreas verdes, de arborização. E mais do que tudo ainda, nós precisamos criar mecanismos de proibição de desmatamento naquelas áreas ambientais naturais ainda remanescentes. Nós precisamos sim fortalecer a coleta seletiva, regularizar a coleta do lixo. Nós precisamos também, com toda certeza, instituir um novo modo de relacionamento com as regiões, com as cidades da região metropolitana. Não dá para entender problemas que são comuns e ser tratados de forma isolada. Sua tréplica? Belém é uma cidade amazônica. O meio ambiente, o equilíbrio ecológico, inclusive o turismo ecológico, pode alavancar empregos, gerar condições para essa juventude resistir ao crime organizado que está, infelizmente, sequestrando o nosso futuro, levando alguns jovens para a criminalidade, adoecendo as famílias. Daí, a arborização da cidade. Tem uma lei que é o plano de arborização aprovada, plano diretor da arborização, que não é cumprida. Ao contrário, se desmatou na Duque de Caxias, se desmatou agora quase 900 árvores na Augusto Montenegro. Nós vamos ter que ter política séria para o meio ambiente em Belém. Bom, quem pergunta agora é Edmilson Rodrigues, do PSOL. Vou sortear o seu tema. Aqui está. Integração da região metropolitana. Para quem o senhor vai fazer sua pergunta? Deixa-me ver. Por favor. Eu posso fazer para quem? Qualquer um. Qualquer um dos candidatos aqui presentes. Fazer para o professor Maneschi. Ok. Então, 30 segundos para a sua pergunta. O tema é a pergunta. Nós somos uma cidade metropolitana. E muitas vezes
pensamos apenas como um município metropolitano. São 7 cidades metropolitanas. O senhor foi reitor e foi obrigado a discutir e encaminhar, no campo da educação, políticas para esse tema. Qual é a sua avaliação sobre a integração dos municípios da região? 1 minuto e 30. Eu fui reitor da Universidade Federal do Pará, candidato Edmilson, a maior universidade da Amazônia. Não uma universidade pequenininha, de grande orçamento, mais de 1,5 bilhão de orçamento, presente em mais de 60 municípios. Uma grande universidade, com um orçamento muito maior do que a maioria dos municípios. Aliás, entre o terceiro ou quarto maior orçamento do Estado. Uma grande universidade, portanto, precisamos ter respeito com ela. Com relação à integração metropolitana, eu que disse um pouco atrás, nós precisamos primeiro propor consórcios entre as prefeituras da região metropolitana, porque os problemas, eles vão muito além do tratamento isolado que a gente quer dar muitas vezes às prefeituras para este ou para aquele município. Não há mais limites geográficos na região metropolitana de Belém. Os problemas são comuns e, portanto, eles precisam ser trabalhados de maneira compartilhada. Nada disso acontece no município de Belém. O que nós vamos propor é trabalhar saneamento, transporte urbano, abastecimento de água dentro de uma linha que reúne certamente todos os interesses de quem vive nessa região que não, e como disse eu, não há mais limite geográfico para elas ou entre elas. Nós vamos mudar esta lógica e vamos melhorar certamente essa lógica. Réplica, 1 minuto. Professor Maneschi, como arquiteto urbanista, tenho participado de muitos eventos, feito palestras sobre o tema metropolitano. A Lei 13.089, de janeiro de 2015, é uma lei que revoluciona essa política. Por quê? Nós tínhamos em 2001 o Estatuto da Cidade, que cria instrumentos de reforma urbana, mas não tínhamos ainda a possibilidade de articular os municípios metropolitanos com base numa ação legal. Hoje é possível ter um comitê gestor que reúna todos os municípios, que inclusive pela lei obriga a participação da União, do Estado e dos municípios, que estabelece a criação de um fundo para políticas metropolitanas baseada no democrático princípio do interesse comum. Então, se Ananindeua, Marituba e Belém têm interesse comum sobre transporte ou sobre lixo, é possível desenvolver políticas e garantir recursos federais para essas políticas. Réplica. O consórcio é fundamental. As experiências de cada município é muito importante. Nós precisamos aprender e repetir experiências que deram certo. Há experiências em Marituba, há experiências em Ananindeua, há experiências em Belém que podem ser e devem ser replicadas em todos os municípios. O caso do lixo, por exemplo, é um problema comum que atinge todas as cidades da região metropolitana. Há apenas um aterro sanitário. Belém precisa de mais do que um. Onde ele será instalado? Como será feita esta coleta? Como será distribuída este material orgânico que é recolhido em cada lugar? Tudo isso está absolutamente integrado. Não dá para pensar em políticas para a região metropolitana que olhe essas questões de forma dissociada. Bom, agora quem pergunta é a candidata Úrsula Vidal, da Rede. Sortear o seu tema. Segurança. Para quem a senhora vai fazer a pergunta? Candidata Regina. Por favor, 30 segundos. Candidata, o que a gente mais tem ouvido ao longo desses quase 45 dias de campanha é que a Guarda Municipal é o grande coelho que vai ser tirado da cartola para resolver o problema da segurança pública em Belém, quando a gente sabe que os problemas são extremamente graves, eles estão ali na base, na causa, a gente não tem que ficar investindo dinheiro na consequência. Qual é a sua visão acerca dessa solução que precisa ser dada dentro das competências do município para a segurança pública? Candidata? O atual prefeito, candidata, em sua campanha destacou a parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Isso não aconteceu, não foi real. Portanto, competência constitucional é do estado. No entanto, eu como prefeita, eu vou sim ter que agir, porque se eu não ajo, eu sou omissa. E posso cometer crime também quando eu deixo de cuidar da vida das pessoas. Guarda municipal, sim. Eu quero uma guarda municipal
que possa ser participativa, que seja cidadã, que esteja em ronda permanente, que possa estar nos logradouros públicos como praças, em todos os espaços que são as ruas, porque a rua nos pertence. Não podemos deixar de cuidar do maior patrimônio, que é a vida das pessoas. O patrimônio é muito importante, mas a guarda municipal, ela vem numa concepção de guarda cidadã. E quero implementar a lei nacional. É uma lei que foi debatida por todas as guardas municipais neste país. Portanto, é uma lei que precisa ser implementada no município de Belém. Considerando também que a questão da iluminação pública é importante para uma cidade. Por isso, como prefeita, eu quero poder gerir realmente, garantindo segurança pública ao Belém. Sua réplica? Triste da cidade que precisa de bala e de repressão para resolver a questão da segurança pública e não pensa na questão do acesso ao emprego e renda. Nós tivemos liberados agora no primeiro semestre de 2016 cerca de 5.800 egressos do sistema penal, dos quais 70% reincidem. Nós estamos falando de 3.560 homens e mulheres que por falta de oportunidade vão voltar para a criminalidade. Essa é a política pública que a gente tem que focar, o foco na qualificação dessas pessoas, no acesso ao mercado de trabalho. Nós precisamos entender que a prefeitura tem milhões e milhões de contratos feitos com prestadores de serviço, com concessionários. Nós precisamos separar uma parte dessas vagas para absorver essa mão de obra e aí a gente tem um impacto direto na criminalidade. São 40 mil jovens em situação de risco social, segundo o IPEA, em Belém, e levar projetos de cultura. Esses jovens têm imenso potencial de gerar identidade, de gerar produtos culturais, de gerar uma nova concepção de cidadania plena. É assim que a gente resolve questões de segurança pública, atuando na causa, não na consequência. Tréplica? É preciso pensar segurança pública de maneira ativa, porque senão nós estamos tratando apenas da força repressiva. Eu não quero uma polícia que só repreenda. Eu quero fazer política pública. E como prefeita de Belém, eu tenho obrigação de ter retaguarda, principalmente na área da assistência social. Por isso existe os CRAs, que são centros de referência da assistência social. Hoje temos apenas 12 em Belém. Eu, prefeita, vou dobrar este número para 22. Isso é fazer política pública não repressiva. A pergunta agora é do candidato Zenaldo Coutinho, do PSDB. Vou sortear o tema. Abastecimento de água. Para quem você vai fazer a sua pergunta? Vou perguntar para o Éder, que foi agora o assunto, e vou retomar aí essa questão. 30 segundos. Abastecimento de água de Belém. Nós temos 78% dos domicílios com água. Nós fizemos agora, está implantada a AMAI, que é a Agência Municipal de Água e Esgoto, que é quem regula hoje esse sistema. E a COSAMPA, que tem uma delegação assinada no contrato de programa com a Prefeitura. E nós temos também o abastecimento de água rural, ou seja, temos urbano e rural. Qual é o seu projeto nesta área? Candidato? Candidato Zenaldo, a questão da água em Belém não é só a questão desses 78 que você mencionou. Nós temos hoje pessoas vivendo, inclusive, sem água em Belém. A questão da água, que é uma responsabilidade do Estado, tudo bem, mas que através da AMAI nós temos a responsabilidade de fiscalização. E a nossa proposta, tenha certeza, é usar através da AMAI os convênios com a própria COSAMPA, através do governo do Estado, para que a gente possa levar água para todos, que é um projeto de levar água para todos, porque muitas pessoas não têm água, principalmente na periferia, onde você não andou. E vamos, inclusive, levar água de qualidade, como, por exemplo, lá na Pratinha, onde uma senhora, na minha caminhada, me levou na casa dela e disse, olha a água que nós estamos bebendo aqui, uma água podre, de qualidade péssima. Tenha certeza, candidato, que a nossa proposta é levar água para todos e através da COSAMPA, em convênio com a AMAI, que é da Prefeitura, nós vamos sim fazer com que as pessoas possam receber água de qualidade, para que as pessoas que não têm água possam ter a água nas suas casas, e principalmente na periferia, onde não existe pessoas tendo esse tipo de serviço. Ok, 1 minuto para a sua réplica. A AMAI não faz convênio, a AMAI é a agência reguladora. Quem executa o serviço da água urbana é a COSAMPA. A AMAI fiscaliza, monitora, cobra o programa de metas que nós assinamos. E como eu disse, até 2018, 92% de Belém tem que estar abastecida com água.
Graças a esse programa, com esse cronograma por nós definidos. Mas eu quero também lhe explicar outra coisa. Nós temos a obrigação ainda no município de fazer a água rural. Então tem que ser projeto do município, essa competência ficou para nós. Então nós temos áreas rurais. Temos também alguns projetos já assinados e contratualizados pela Prefeitura e alguns em fase de liberação, dentre eles Cotijuba e Fidelis, que nós conseguimos o financiamento e está nesta hora na Caixa Econômica para fazer a validação do projeto e a gente poder licitar essas duas obras, que serão de suma importância para Cotijuba e Fidelis. E com isso a Prefeitura entrega para a Cozampa posteriormente, porque elas estarão nas áreas urbanas, tanto de Cotijuba quanto de Outeiro. Candidato, sua tréplica. Aqui, né? Candidato Zenaldo, eu falei que a Cozampa é a responsável, sim, pela questão da água e que a AMAI, que é da Prefeitura, é que fiscaliza e que, através delas, nós vamos exercer, sim, o compromisso da água para todos. E vou lhe falar mais. O senhor fala na questão da água rural, mas o senhor não ouve as universidades, o senhor não ouve os projetos que tem dentro da universidade para levar água para as ilhas, que muitas das nossas ilhas, inclusive, não têm água potável. As pessoas têm que fazer o sacrifício, muitas das vezes, de cavar poços que não têm a menor condições. Então, tenha certeza, a nossa proposta é levar água para todos, inclusive ouvindo os universitários bons projetos. Bom, vamos à pergunta, então, agora da candidata Regina Barata, do PT. E o tema é o seguinte: transporte coletivo. Para quem a senhora vai fazer a sua pergunta? Vou fazer ao candidato Zenaldo. 30 segundos. Candidato, ônibus sujos, transporte inacessível, Cetransbel dominando o transporte coletivo, o pior dos transportes, com certeza, é o coletivo. Sem acessibilidade, sem incluir, e precisamos pensar no melhor transporte. O que fazer? Candidato? Bom, nós estamos num processo de implantação e ampliação do sistema BRT, como você sabe. O sistema BRT traz os ônibus articulados com ar-condicionado nas grandes vias troncais e também a revisão das nossas linhas dos bairros, que serão linhas alimentadoras. Paralelamente a isso também, nós temos o projeto das vans com as cooperativas, que nós temos até um projeto que está na Câmara Municipal para fazer a integração multimodal. Então ônibus, BRT, van, táxis, mototáxis e também a parte das bicicletas que a gente está trazendo para a integração multimodal. Não é simples, você sabe, porque você já for um governo e, aliás, mudou muito para melhor o sistema de transporte coletivo na nossa cidade a partir do nosso governo. Comparando com o de vocês, que a tarifa era muito alta e o serviço de péssima qualidade. Hoje nós estamos com a tarifa baixa e melhorando a implantação do serviço. E mais ainda, que eu quero lembrar você, com essa implantação toda do BRT e essa integração multimodal, nós vamos ter também a possibilidade de ter variadas tarifas, incluindo tarifas mais baixas para os ônibus de bairro, que só vão fazer a linha alimentadora. Isso está sendo já definido num programa a ser implantado gradualmente, porque nós estamos agora, nesse momento, com a implantação das estações do Almirante Barroso e também a ampliação no Augusto Montenegro, que leva a estações novas e também a ampliação de toda aquela nossa via que vai ser garantida. E você sabe que foi uma parceria da Prefeitura com financiamento e empréstimo do governo federal. Graças a nós conseguimos esse projeto financiado e que está em execução. Sua réplica, 1 minuto. No atual governo, o senhor tem dito sobre a questão do transporte. Eu falei de qualidade de transporte. Não é possível. 6 anos essa cidade espera esse BRT. São 6 anos que a população fica nos ônibus sujos, sendo governado pelo Sindicato de Transporte dos Empresários. A prefeitura vive apenas, não sei de que forma, fazendo essa situação, tentando gerir o transporte coletivo. Eu perguntei como é que a gente pode falar de transporte coletivo atual. Já se passaram 4 anos e o senhor vem me dizer que está esperando o BRT. O BRT, se o senhor teve tempo e não fez, eu quero lhe dizer que eu vou fazer o BRT porque é uma necessidade. E não dá para ficar fazendo do jeito certo ou do jeito incerto, buscando fórmulas para fazer uma obra que é de suma importância. E vou garantir o passe livre dos estudantes porque é uma necessidade para a educação. Obrigada, candidata. Tréplica, por favor. Bom, prometer o impossível é fácil. Como é que vai se conceder passe livre? Quem paga essa conta? Vai ser o trabalhador
aquele que vai pagar a passagem normal, porque obviamente que o sistema não pode ser falido nem quebrado, ele tem que ser um sistema que dê lucro para quem está operando e dê também o fundo social dele, que é o que nós queremos, para dar os benefícios garantidos constitucionalmente, legalmente, que nós temos na nossa legislação municipal. Por isso o sistema tem que ser equilibrado, e assim em qualquer lugar do mundo. O sistema de transporte público nas cidades que são capitalistas, elas têm um transporte de concessão, e assim no Brasil, e nós vamos melhorar a cada dia, graças a esses serviços, não só do BRT, mas nós já estamos melhorando, inclusive com acessibilidade. A grande maioria dos ônibus de Belém já tem a plataforma de acesso para as pessoas com deficiência, e em breve nós teremos 100%. Bom, o candidato Éder Mauro, do PSD, encerra este bloco fazendo uma pergunta sobre o tema que eu vou sortear, que eu vou ler agora, geração de emprego. Para quem o senhor vai fazer sua pergunta, por favor? Eu vou fazer para Regina. 30 segundos. Candidata Regina, Belém hoje tem mais de 100 mil pessoas desempregadas. Nós temos uma inflação de mais de 14% ao ano. Temos um trabalho informal que abraça uma quantidade tão grande de pessoas. Qual a sua política no seu governo, se for eleita, para que a gente possa diminuir essa situação que se encontra de desemprego no Estado? Candidata, por favor. Na cidade. Candidato, gerar emprego e renda numa cidade é uma obrigação moral de um prefeito. Como prefeita, eu quero priorizar aqueles que ainda não tiveram o acesso ao trabalho, não tiveram o acesso à renda, não têm o acesso à renda. Nós não podemos ter uma cidade na qual o transporte não é priorizado, pensado no estudante, porque empresário tem que ter lucro. Com certeza pode ter, mas eu vou priorizar. O estudante tem muito mais valor dentro do meu governo, porque eu vou priorizar o passe livre, porque é possível sim, porque depende da prioridade de um governo. E a prioridade do meu governo vão ser as pessoas, vão ser o estudante, vai ser o jovem. E geração de emprego e renda passa pela questão daqueles que estão excluídos dentro de um mercado no qual você não inclui. E como prefeita, eu tenho que pensar nessas pessoas que estão desassistidas. Temos formas de fazer com que a geração de emprego e renda nessa cidade, ela seja uma prioridade. Você que está no mercado informal, você que está sem a esperança, sem a possibilidade, acredite, você precisa ser prioridade para quem vai governar Belém. Você não pode estar como um desassistido. Obrigada, candidato. Sua réplica. Candidata Regina, todos os gestores que passam e que querem fazer uma cidade andar, têm que aquecer a economia. E tenha certeza de uma coisa, nessa gestão isso não está acontecendo. Nós poderíamos pelo menos esperar desses prefeitos que têm passado para que eles pudessem se espelhar nos prefeitos do Nordeste, para que eles pudessem fazer com que o turismo e a cultura, que a nossa inclusive é muito rica através da gastronomia, através das N culturas que nós temos, fazer com que nós captássemos turistas para dentro, nacionais e internacionais, para que eles investissem dentro da nossa cidade, para que eles aquecessem o nosso setor hoteleiro. E isso sim geraria emprego. E inclusive eu tenho certeza que se nós pudéssemos fazer com que nas nossas ilhas nós tivéssemos os programas que o governo atual não faz, através de cooperativa, para que levasse através da piscicultura, da pesca, da agricultura familiar, para que essas pessoas pudessem também ter emprego e ocupação. Nós vamos criar no nosso governo, candidata Regina, o núcleo do trabalhador, onde nós vamos cadastrar, onde nós vamos qualificar. Obrigada, candidato. Muito obrigado. Sua réplica. Candidato, 12 anos do mesmo jeito de governar, não dá para ter esperança. Como? Se você continua na mesmice. A esperança é a grande possibilidade desse momento. Eleições, renovar. A política precisa ser renovada com esperança, com propostas que realmente muitas vezes são chamadas de inviáveis, de insustentáveis. Sabe por quê? Porque não se prioriza. Eu vou priorizar realmente uma política para o jovem que precisa estar gerando emprego e renda. Bom, vamos fazer um intervalo e voltamos logo mais para o último bloco do debate para prefeito de Belém, com um bloco de tema livre e as considerações finais dos candidatos. Até já.